Você já se perguntou por que a fumaça é tão perigosa para o nosso corpo? O que acontece é que na fumaça, uma das coisas mais perigosas que estão lá é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é uma molécula formada quando ocorre a combustão incompleta de combustíveis ricos em carbono. A combustão incompleta é um processo onde, quando tem pouco oxigênio, ao invés de gerar CO2, que é o gás carbônico, vai gerar apenas CO, que é o monóxido de carbono. O monóxido de carbono é tão perigoso que foi usado nas câmaras de gás nos campos de concentração durante a Segunda Guerra Mundial, para o extermínio humano. Mas por que ele é tão perigoso assim? A grande questão está na hemoglobina. Normalmente o oxigênio iria para os pulmões e se ligaria às hemácias do sangue, usando a hemoglobina. Então as hemácias distribuem o oxigênio para o resto do corpo e pegam o CO2 para ser liberado na respiração. Quando a gente respira, a gente libera CO2. Mas, quando a gente respira o monóxido de carbono, ele acaba que se liga muito forte com a hemoglobina. Cientistas afirmam que é cerca de 200 vezes mais forte. E essa afinidade toda que o monóxido de carbono tem com a hemoglobina faz com que ele não se desgrude mais. Quando ele se liga, ele não se desgruda mais. E assim, a hemácia que ele se liga não consegue mais transportar oxigênio. Se ao invés de uma hemácia, vamos imaginar todas as hemácias do nosso corpo, o nosso sangue inteiro, e as hemácias do seu corpo não conseguirem transportar oxigênio, é como se a gente não estivesse respirando mais. A nossa respiração se torna inútil, a gente respira, mas o oxigênio não é transportado pelo corpo. É como se a gente não estivesse respirando, porque o O2, o oxigênio, não é mais transportado. Assim, geralmente, quando tem uma intoxicação por monóxido de carbono, a pessoa acaba que morre por asfixia. E o pior do monóxido de carbono, o que torna ele mais perigoso, é que ele é um gás, e ele é um gás incolor, ele não tem cheiro e não tem gosto. Você não consegue perceber o monóxido de carbono no ambiente. Ele simplesmente está lá e você não percebe. E quando você fica respirando monóxido de carbono, os primeiros sintomas vão estar na respiração. A respiração vai começar a ficar mais difícil, vai começar a causar tontura e dores de cabeça. Isso no estágio inicial pela contaminação por monóxido de carbono, porque à medida que for evoluindo, à medida que você vai ficando mais tempo respirando esse gás, os sintomas vão evoluindo. E com isso pode levar a desmaios, convulsões e posteriormente à morte. Bom, mas no meu dia a dia isso não acontece, né? Porque eu não convivo com incêndios nem nada do tipo, né? Então, aí é que você está enganado. Porque os automóveis, sabe? Os carros, motos, caminhões, outros veículos, todos eles produzem monóxido de carbono. No nosso dia a dia, eles são os maiores produtores de monóxido de carbono. E acaba que todo dia a gente respira um pouco de monóxido de carbono. Você só não sente os efeitos porque, como geralmente está no ambiente aberto, tipo a rua, a estrada, a cidade, é um ambiente aberto. E aí o monóxido de carbono fica mais dissipado. Aí quando a gente respira o ar, vem só um pouco de monóxido, não vem em altas concentrações. Porém, em ambientes fechados, isso não acontece. Em ambientes fechados, o monóxido de carbono pode ser extremamente perigoso, porque ele fica muito concentrado no ambiente. E o ar que você respira acaba que fica muito carregado de monóxido de carbono. Por exemplo, em países frios, com garagens fechadas, algumas pessoas já morreram quando deixaram o carro ligado dentro da garagem. E as vítimas muitas vezes nem percebem que estão respirando monóxido de carbono, porque, como eu disse, ele não tem cheiro, não tem cor, não tem sabor, você não percebe. A pessoa, quando vai respirando, vai ficando apenas mais fraca e mais fraca e mais fraca, até que ela desmaia.
E quando desmaia, se ninguém estiver lá para socorrer, ela simplesmente não vai mais acordar. Outro exemplo de monóxido de carbono em lugares fechados assim são os túneis muito longos, túneis para passar veículos. Nesses túneis tem ventiladores, as pessoas instalam ventiladores. E qual é a função desses ventiladores? É para movimentar o ar, é para não deixar que o monóxido de carbono gerado pelos carros, automóveis, não se acumule no túnel. Porque se ele se acumulasse, é um ambiente fechado, e aí já dá para imaginar as consequências, né? Tanto é que é por isso que quando tem um engarrafamento em um túnel longo de carros, você não pode sair do seu carro. Você tem que ficar dentro, porque se você sair, o ambiente lá fora provavelmente vai ter muito monóxido de carbono. Mesmo com os ventiladores, não vai dar conta de retirar todo o monóxido, de ventilar o ar. E aí o ambiente vai estar super carregado. Então você não pode sair do seu veículo quando tiver em um engarrafamento num túnel. O ideal, inclusive, o recomendado é que você desligue o seu carro, porque se todo mundo desligar o carro, não vai ficar gerando um monóxido. Bom, o monóxido é muito perigoso, mas as hemácias que foram contaminadas, elas não vão mais voltar. Depois de que o monóxido se liga à hemoglobina, ele nunca mais solta. Aquela hemácia vai ficar no seu corpo, mas não vai mais funcionar. Pelo menos, o nosso corpo produz mais hemácias. Ele está constantemente produzindo hemácias e sangue. Então, dificilmente você vai morrer por monóxido de carbono respirado em ambientes abertos no seu dia a dia. Porque mesmo que você fique respirando monóxido de carbono, o seu corpo vai estar produzindo mais células que vão acabar substituindo as outras. Bom, esse foi o vídeo. Deixe o gostei aí, se inscreve e cuidado com o seu carro em ambientes fechados, hein? Até mais!